avançamos para a lição da segunda-feira, que tem como título Deus é totalmente justo. E a lição começa dizendo aqui o autor: Deus não só afirma amar a justiça, como vimos aqui na lição do domingo, mas ele chama as pessoas para amá-la e para praticá-la, porque ele mesmo nos dá o exemplo, ele mesmo faz isso, ele põe em prática o amor, a justiça e a prática da justiça. Interessante, textos bíblicos como Deuteronômio 32:4, Salmo 92:15, atestam, declaram essas características divinas. No Deuteronômio nós encontramos: suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, são justos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Eu gosto todas as vezes quando a Bíblia une não só a ideia de amor e justiça, mas da fidelidade, que é a constância de Deus, que nós vamos também considerar aqui na lição desta semana. E depois no Salmo 92:15, o Deuteronômio 32:4, nos diz que o Senhor é reto, ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Quando a Bíblia afirma de forma tão categórica que Deus é um Deus reto, um Deus justo e nele não há injustiça, quantas vezes nós somos tentados a considerar uma das mais terríveis tentações de Satanás, que é atribuir ao caráter de Deus a injustiça. Como é que pode haver, como é que Deus pode ser justo diante da morte, da dor, do sofrimento, da miséria humana? Mas todas estas coisas são consequências do pecado. Deus continua sendo um Deus de amor e um Deus de justiça, que um dia vai reparar o dano que Satanás e o pecado trouxeram a este mundo. E o autor, comentando esses dois textos, ele afirma que Deus é justo e amoroso e nele não há injustiça. Ele traz o seu juízo e não falha. Sofonias 3:5 acrescenta um texto mais aqui. Devemos chamar a atenção para ver o contraste que há entre o caráter de Deus e aqueles que amam a injustiça. Olha que coisa interessante. Deus vai trazer justiça de acordo aqui com Sofonias, mas o injusto, ele não sabe nem o que é vergonha. Ele vive tão mergulhado na prática daquilo que é injusto, que ele já nem se dá conta mais, ele já nem percebe mais, mas Deus é justo, Deus é justiça. E ainda mais textos que vão reafirmar o quanto Deus é bom e justo, os Salmos 9 e o 145, ele julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Eu gosto, este é o verso 17 do Salmo 145, e o que eu citei antes é o 9, verso 8. Justo é o Senhor, verso 17 do 145, em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Veja, esse verso 17 é lindo porque ele destaca a justiça do Senhor em todos os seus caminhos e a sua benignidade, a sua bondade em todas as suas obras. Deus não é apenas perfeitamente bom, mas de acordo com a palavra de Deus, ele pratica a bondade. Ele não é bom apenas em sua natureza, ele não é justo apenas em sua natureza, mas ele pratica, ele é justo e bondoso porque ele pratica bondade e justiça. Esse Deus Todo-Poderoso, ele exerce o seu poder de maneira justa e amorosa. E essa foi a percepção que Moisés teve quando ele pediu para ver a face de Deus. Deus disse que mostraria para ele toda a sua glória, e quando ele percebe a glória de Deus, ele responde: farei passar a minha bondade diante de ti. Que coisa linda! A glória de Deus está na sua perfeita bondade, na sua perfeita justiça. Esse Deus que é totalmente bom, totalmente justo, é um Deus de amor, um Deus de justiça, que pratica a bondade, pratica a justiça, pratica o amor. Ele
pede de nós uma resposta a essa bondade e esse amor. E a pergunta, finalzinho lá, que nos faz pensar, por quê que um Deus que é tão justo, tão amoroso, por que Deus permite a operação do mal? O autor suscita a pergunta, mas ele mesmo não responde. Mas nós devemos entender, não há uma resposta satisfatória para o problema do pecado. Não há uma resposta satisfatória para a existência do mal. Mas, algo que nos ajuda a entender, esse Deus é um Deus de amor tão infinito, que Deus nos criou com liberdade. E quando Deus nos criou, criou o mundo e os demais seres com liberdade, ao mesmo tempo em que Ele nos deu plena liberdade, para que nós não apresentássemos a Ele uma adoração forçada, um serviço forçado, criou também com isto, trouxe com isso também a possibilidade da existência do mal. Deus previu o mal, mas não criou o mal. Deus imaginou que isso pudesse acontecer, mas Ele não produziu este mal. E porque é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, o mal também tem um tempo para terminar. Ele tem o seu prazo para terminar, que nós nada sabemos. E se Deus ainda não pôs um fim ao pecado, é porque Ele nos espera a nossa resposta e a resposta de tantos outros aos apelos da sua misericórdia. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira.